Beleza? Livro de Mateus, capítulo 13. Estamos estudando algumas parábolas de Jesus Cristo nessa série nas quartas-feiras. Eu creio que o Senhor vai continuar falando ao nosso coração. Amém? A palavra do Senhor é poderosa, ela é rica, ela é profunda, ela é eficaz. Amém? Para alcançar o meu e o seu coração, na realidade que você se encontra aqui, em nome de Jesus. Mateus capítulo 13. Gostaria que mais uma vez você fechasse os seus olhos para que nós pudéssemos orar, amém? Peça ao Senhor para falar contigo nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, queremos orar a que o Senhor traga iluminação ao nosso coração. Fala conosco nessa noite, precisamos do Teu Espírito Santo a trazer iluminação, a trazer clareza, a trazer transformação. Deus, fala conosco em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda graça para compreender esse texto, ser tocado e alcançado por Ele, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, o texto de hoje, Mateus capítulo 13, nós estamos aqui dentro de um contexto, onde já está mais ou menos a metade do ministério de Jesus Cristo, e você sabe que a essa altura, a oposição crescia rapidamente. Líderes religiosos já o rejeitavam, a incredulidade se espalhava e havia muitos dentre a multidão que seguiam Jesus apenas por interesse. É nesse contexto de um misto de multidão, crescimento ministerial e oposição que Jesus começa a ensinar por parábolas, a fim de que seu ensino fosse recebido por seus discípulos e compreendido apenas por seus discípulos. Mateus capítulo 13, nós vamos ter aí no início do capítulo, Jesus falando a respeito da parábola do semeador, que nós ministramos domingo dentro da nossa exposição do Evangelho de Marcos. Então, olha para você ver aí, está mais ou menos caminhando junto, graças a Deus por isso. Falamos aqui dentro da parábola do semeador, Jesus nos ensina que uma mesma palavra, uma mesma semente, ela pode produzir resultados diferentes, efeitos diferentes, porque não depende da semente, depende do solo, e o solo na parábola do semeador está falando do coração do homem. Amém? Não, o resultado, a grande diferença, ela não está na palavra que é ministrada, mas como o receptor recebe. E Jesus ensina isso diante daquela grande multidão para mostrar, ensinar aos seus discípulos: olha, dentro dessa grande multidão, existe boa parte aqui que não é meu discípulo, que ouve a minha palavra, mas logo vem o diabo e rouba. Tem pessoas com o coração completamente contaminado, tem pessoas que não têm profundidade, mas existem pessoas que vão ouvir as minhas palavras, e eles vão obedecer as minhas palavras, e eles vão frutificar, e a colheita será extraordinária, amém? Agora pense comigo, por gentileza, imagine comigo o efeito dessa parábola na vida dos discípulos de Jesus, que estão ali ouvindo, ansiosos pelo reino de Deus, ansiosos pelo crescimento do ministério de Cristo. E Jesus diz que nem todos aqueles fazem parte dos seus discípulos, nem todos aqueles darão ouvidos à sua voz e ao seu ensino. Então isso pode trazer algum tipo de tristeza ou desânimo no coração dos discípulos, por causa de toda essa oposição, tantas pessoas se opondo a Jesus. Então Jesus ele vai trazer algumas parábolas agora para trazer outras respostas, porque Jesus ele chega anunciando o reino de Deus, amém? O reino de Deus é chegado. Só que pense você, o reino de Deus é chegado, mas como que o reino de Deus chegou se ainda há tanta dureza de coração? Como que o reino de Deus chegou se ainda há tanta maldade, se ainda há tanta injustiça? Como que o reino de Deus chegou se ainda há tanta oposição ao ministério de Cristo? Cadê a vitória prometida pelo rei? Então, algumas perguntas, elas começam a nascer no coração dos discípulos. Ora, aonde está esse reino? Que reino é esse? Se o reino chegou, por que o mal ainda está presente? Por que esse mundo? E talvez você possa se perguntar hoje, 2000 anos depois, se o reino de Deus já foi inaugurado, por que há tanta maldade no mundo? Por que há tanta coisa fora do lugar? E Jesus vai mostrar que o reino de Deus de fato chegou, mas ele não chegou da maneira que eles imaginavam. O reino é inaugurado, mas o mal ele não é destruído imediatamente. Jesus vai contar por meio de parábolas que o reino de Deus ele avança e ele cresce em meio a todo o mal. E no tempo certo, todo o mal seria extinto, todo o mal seria julgado. Amém? Então nós vamos ter as parábolas de hoje, elas vão nos ensinar que o reino de Deus avança apesar de toda a maldade.
O reino de Deus avança apesar de uma aparente lentidão. Ele avança de maneira irresistível até a sua consumação. E isso é encorajamento para mim e para você. Amém? Muitas vezes, eu creio que você já passou por isso, né? A gente vai assistir o jornal e a gente fica assim escandalizado com o que a gente escuta, né? E a gente pensa assim, gente, mas por que as coisas estão do jeito que estão? Né? Tanto tempo de evangelho, por que as coisas estão do jeito que estão? As parábolas de hoje vão nos responder esse tipo de pergunta, tá bem? Então nós estamos aqui em Mateus capítulo 13, versículo 24. Amor, por gentileza, pode desligar ali ou diminuir esse ventilador? Pode. O pessoal deve estar com frio, ele está ventando bastante em mim e deve estar... Mateus capítulo 13, versículo 24. Está escrito aí, Jesus, nós vamos ter hoje a parábola do joio e do trigo e também a do fermento, amém? Vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no com feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amém? Irmãos, essa é a parábola. E dentre todas as parábolas de Jesus, essa é uma das poucas que Jesus não apenas conta a parábola, mas ele mesmo interpreta. Jesus vai dizer o que tudo isso significa. Mas antes da gente trabalhar a interpretação, vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós temos um caso aqui de algo conhecido naquela época, e ainda hoje isso poderia acontecer num bioterrorismo, mas vamos imaginar que algum fazendeiro, por inveja do outro, por algum motivo, está disposto a prejudicar a colheita, a lavoura do seu próximo, do seu vizinho. O texto conta a história de um homem que tem uma lavoura e ele decide plantar essa lavoura. E ele planta essa lavoura, mas à medida que os seus servos plantam essa lavoura, vem o inimigo e planta junto com a sua lavoura, junto com a lavoura de trigo, ele planta sementes de joio, que parecia muito com o trigo, né, até que aquilo ficava maduro. A diferença só poderia ser enxergada quando o joio e o trigo começavam a amadurecer, né, ficar no ponto de colheita. E o joio, aparentemente não, o joio ele não tem serventia nenhuma. Ele estava ali, o propósito de quem plantou o joio foi ir atrapalhar, foi prejudicar a lavoura. Quando os servos daquele senhor começam a ver brotar ali, e até o momento que aquilo se torna perceptível, a diferença entre trigo e joio, eles ficam surpresos, eles se deparam e eles percebem o problema. Mestre, o senhor não plantou semente boa aqui? O senhor não plantou apenas trigo? De onde veio o joio? Repare que o mestre sabe de onde veio o joio. O mestre vai dizer: olha, a resposta é curta, o inimigo fez isso. Ele sabe que tem um problema e ele sabe quem gerou tal situação. O inimigo fez isso. Eles naturalmente te propõem uma resposta talvez lógica. O senhor quer que a gente arranque o joio? Ele diz: não é para arrancar. Por quê? Porque se você for tirar o joio agora, ele vai prejudicar o trigo. Por quê? Porque as suas raízes se entrelaçaram. Então, no propósito de preservar o trigo, você vai tirar o joio, mas quando você arrancar o joio, você também vai arrancar o trigo. Então deixa que eles vão crescer aí até o momento da colheita. Eu quero que você perceba, querido, algo maravilhoso nesse texto, que o dono do campo, ele tem completa confiança de que ele não vai perder a colheita. E o dono do campo, ele não diz: agora tudo está perdido, agora a minha lavoura acabou. Ele sabe que é o inimigo, ele sabe que é uma sabotagem, mas ele continua convicto de que no tempo certo haverá trigo suficiente para encher o seu celeiro. Observe que essa confiança, eu quero que você guarde isso no seu coração, ele vai preparar o terreno para o que vem a seguir, para quando Jesus vai explicar o que significa essa parábola. Verso 36, versículo 36 comigo aí, Mateus 13.
Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Observe você, eu disse domingo aqui que Jesus contava parábolas, não somente a fim de facilitar o seu ensino, mas de codificar a mensagem. Quem lembra disso? Ele conta a parábola em público, mas ele explica em particular. Quando a multidão, Jesus de alguma maneira, ele se retira, e agora ele vai interpretar a mensagem que ele acabou de dizer. Ele prega o sermão, a parábola do joio e do trigo em público, mas em particular ele vai explicar o que aquilo significa. Por que em particular? Porque existiam pessoas ali que ouviam a sua mensagem e não estavam nem aí para a sua mensagem. Elas estavam ali por causa talvez de milagres, por causa talvez de sinais, talvez para observá-lo, talvez com propósitos diversos, mas que não ele. Agora Jesus vai interpretar essa mensagem, interpretar essa parábola, versículo 37. Ele respondeu. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, essa é uma parábola que é muito mal compreendida, de maneira geral, no cristianismo, tá? Leia, é só você ler com atenção, é só você ler, você vai perceber que há muito engano a respeito dessa parábola, é só você ler. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Jesus interpretou a parábola. Está claro, escancarado no texto. E eu quero que você perceba algumas coisas. Primeira coisa, na parábola do semeador, a semente é o quê? O quê? A palavra de Jesus. Na parábola do joio e do trigo, a boa semente é o quê? Os filhos do reino. Na parábola do semeador, o campo é o coração do homem. Na parábola do joio e do trigo, o campo é o quê? O mundo. A gente ama tanto a parábola do semeador, que é muito comum eu ler a parábola do joio e do trigo com os mesmos olhos da parábola do semeador. E não é a mesma coisa. Leia o texto, verso 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio, os filhos do maligno. Há várias interpretações equivocadas a respeito dessa parábola. Uma das mais comuns é que esse texto se refere à igreja de Deus. Quem nunca ouviu aqui que dentro da igreja de Deus existe o joio e o trigo? Essa parábola não está falando da igreja. O campo não é a igreja, o campo é o mundo. Até agora a gente só leu. Não precisa interpretar, eu só preciso ler. É verdade que há joio e trigo dentro da igreja visível de Deus. É verdade que há bodes e ovelhas dentro da igreja visível. Mas não é disso que esse texto está falando. Quem entendeu? O texto não está falando disso. Esse não é o propósito de Jesus. O texto está falando da convivência do joio, os filhos do maligno, e a boa semente, os filhos do reino, no mundo, até que chegue a consumação dos séculos. O texto está falando dos filhos de Deus e os filhos do maligno habitando essa terra, enquanto a colheita não chega. Observe, querido, que os discípulos estão com dúvidas. Ora, se o reino chegou, cadê a vitória? Se o reino chegou, por que há tanta resistência? Jesus está ensinando, porque existem filhos do maligno semeados junto com os filhos de Deus. E isso vai ser assim até o tempo da colheita.
até o tempo da consumação. Deus espalhou os seus filhos, o diabo também espalhou os seus. Cristo reina, Cristo estabelece seu reino, Cristo inaugura o seu reino, mas a maldade está por aí também, a injustiça também está por aí, a imoralidade e tudo quanto é tipo de pecado estão por aí também. Isso não significa que o reino não está presente, isso não significa que Deus perdeu o controle. Isso significa uma coisa: o fim ainda não chegou. O reino já foi inaugurado, mas ele não chegou ao seu ápice, ele não chegou ao seu clímax. Então, querido, eu voltei aqui, e é aqui que eu tenho a resposta à pergunta: como que o reino pode ter chegado se o mal ainda continua presente? Jesus está explicando: é porque a minha primeira vinda, ela inaugura o reino, mas ela ainda não acaba com a maldade, ela não elimina o mal, mas vai chegar o momento, querido, que ele vai fazer isso. Vai chegar o momento. Hoje, o trigo e o joio convivem. Trigo e joio moram na mesma casa, trigo e joio trabalham na mesma empresa, trigo e joio também frequentam a mesma igreja, embora o texto não está falando disso. Trigo e joio ainda vivem juntos, conversam, se relacionam, estão crescendo juntos. Mas vai chegar um momento que o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Eu quero que você perceba comigo o versículo 40, que Jesus vai voltar os olhos dos seus discípulos para o futuro. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus diz que assim como esse senhor de terra, no momento da colheita, colhe o joio e o trigo, separa o joio, queima o joio, guarda o trigo no celeiro, vai chegar o momento que o Filho do Homem vai enviar os seus anjos sobre a terra. E os anjos do Senhor vão fazer separação entre joio e trigo. Os anjos do Senhor vão remover tudo aquilo que traz tropeço, todos aqueles que praticam maldade, e nesse momento toda injustiça e impiedade serão extintos. Nesse momento todos os que praticam a maldade serão julgados, e então os justos brilharão como o sol. Será um tempo de contrastes, alegria para uns, tristeza para outros. Isso é muito importante porque existem muitos momentos na nossa vida que nós pensamos que o joio vai destruir o campo, que nós pensamos que a lavoura está comprometida, que nós pensamos que não tem solução, não tem saída, que o joio vai prevalecer sobre o trigo. Mas o texto nos mostra que naquele dia nós vamos descobrir que o trigo nunca esteve em perigo. O trigo nunca esteve em perigo. Agora, depois do que Jesus diz, eu posso entender a calma do proprietário, porque ele nunca teve medo de perder a lavoura. Quando os seus servos chegam para ele e propõem: vamos arrancar, eles estão desesperados. O proprietário diz: não, pode deixar crescer junto. O campo pertence a ele, a semente pertence a ele, a colheita pertence a ele, e o dia do juízo também pertence a ele. Nada foge ao seu controle. O joio, essa parábola me ensina, querido, que o joio não pode destruir o trigo. O diabo pode causar oposição, o diabo pode se levantar, o diabo pode se opor, mas ele não pode frustrar a colheita do Filho de Deus. O diabo pode se organizar, mas a colheita é certa. Lembra que eu disse aqui para vocês já, a igreja de Deus
é infalível. Por quê? Porque ela é o plano de Deus para produzir seus frutos nessa terra. Não é o nosso ministério que é infalível. Não é eu e você. É a igreja de Deus. Ela é infalível. Ela é imparável. Deus vai te preservar e promover poderosamente o avanço do reino, em meio a toda oposição, em meio a toda maldade. O texto que nós estamos em mente, Mateus 16, 18. Eu lhe digo que você é pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Não poderão vencê-la. Jesus responde parte da nossa pergunta. O reino chegou, mas o mal ainda permanece, porque o juízo final está reservado para o futuro. Porém, alguém poderia fazer uma segunda pergunta. Mas enquanto isso, o reino está parado? Enquanto isso, será que o reino está realmente avançando? Será que Deus está trabalhando? Enquanto esse dia não chega, aí nós vamos ter uma segunda parábola, parábola do fermento, que vai responder isso. Versículo número de 33, Mateus 13, 33. Mateus 13, 33, e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Quase que a gente não precisa explicar, né? Você não precisa ser um cozinheiro de mão cheia para saber do que Jesus está falando. Mulher que está fazendo o bolo e de repente, numa grande medida, você põe um pouquinho de fermento. E sem que você veja, sem que você perceba, o fermento está ali, mudando e afetando a massa. Jesus diz em um único versículo que assim é o reino de Deus. Jesus é tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Ele usa a imagem de uma mulher na cozinha para ensinar para mim e para você que assim como o fermento age silenciosamente, de forma misteriosa e oculta, o reino de Deus trabalha de maneira discreta, mas irresistível, fazendo tudo aquilo que Deus propõe. Enquanto esse dia não chega, o reino de Deus vai influenciando a massa, como o fermento influencia um bolo. Se você pesquisar, querido, as grandes mudanças da sociedade ao longo da história, você vai descobrir que cristãos estavam por trás delas. A abolição da escravatura, cristãos por trás dela. A valorização da mulher, cristãos por trás disso. Luta pela vida, cristãos por trás disso. Luta por direitos iguais, cristãos por trás disso. Combate à pobreza, cristãos por trás disso. Quantas famílias nós julgamos completamente perdidas, mas de repente alguém começa a ouvir o Evangelho. E sem que alguém perceba, sem que a família perceba, algo começa a acontecer no coração daquela pessoa. Como o fermento, ele vai trabalhando e vai mudando. O reino de Deus trabalha onde nós não vemos, de maneira que nós não percebemos. Eu quero que você perceba que a parábola do joio, ela vai responder: o mal ainda existe, porque o juízo ainda não chegou. Então Deus permite a convivência do mal e do bem, dos filhos de Deus e os filhos do maligno, até que chegue a colheita. E a parábola do joio nos mostra que enquanto o mal permanece, o reino de Deus não está parado. O reino de Deus está avançando. O reino de Deus está transformando tudo aquilo que ele toca. Querido, não há esperança maior para mim e para você do que isso. Porque Jesus nunca prometeu
prometeu, querido, que iria, na sua primeira vinda, eliminar o mal completamente. Ele prometeu que apesar de toda oposição, apesar de toda injustiça, impiedade e maldade, o seu reino não deixaria de avançar. Quantas vezes nós nos desesperamos, eu não sei você, mas inúmeras vezes vendo o jornal, vendo as manchetes, ficamos aflitos, e a gente pensa assim, o joio está tomando conta. Querido, o joio não pode destruir o trigo. O joio não pode prejudicar a colheita no momento certo. O trigo vai continuar crescendo, o fermento vai continuar agindo e realizando tudo aquilo que Deus determinou, e no tempo certo, no tempo determinado por Deus, o mal será definitivamente vencido e Cristo reinará para sempre. Mas enquanto isso, nós temos dois reinos atuando no mundo. Enquanto isso, nós temos filhos de Deus e filhos do diabo, coexistindo e às vezes com raízes bem misturadas, muito entrelaçadas. Essas parábolas me ensinam que o Filho de Deus é soberano e Ele está governando a história e cuidando dos seus filhos. Essa parábola me ensina algo maravilhoso e que faz nos frear, que o juízo pertence a Deus e não a nós. Quantas vezes, querido, nós enchemos o nosso coração de medo e de amargura e queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. O juízo pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. E vai chegar o momento onde Ele julgará toda maldade. Projeta para a gente um texto. Eu gostaria que você marcasse esse texto na sua Bíblia. 1 Timóteo 5:24. Se você puder colocar a revista atualizada, por favor, Patrícia. Vai ficar mais clara a ideia. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Paulo está aconselhando Timóteo, um jovem pastor da igreja de Éfeso. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, calma, não se precipite. Alguns homens vivem em pecado e isso logo aparece. O juízo vem. Mas existem outros que não aparecem agora. Só vai aparecer mais tarde. Eu escrevi na minha Bíblia, quando lendo esse texto, o juízo vem. Se não agora, amanhã. Mas ele vem. O Senhor conversando com o povo, lá que ele tira do Êxodo. Ele diz para Moisés: Moisés, leva eles para a terra que eu falei. Mas depois o juízo os alcançará. Querido, muitas vezes as pessoas enganam. E muitas vezes nós nos enganamos. Por quê? Porque o juízo não aparece, nem sempre aparece instantaneamente. Às vezes a pessoa está vivendo errado e está dando certo. Ela faz errado, mas está dando certo. E ela pensa: está tudo bem. Deus está aprovando. Deus está abençoando. Deus está gostando. Jesus nos mostra que o joio, nesse texto, que às vezes isso acontece. Por quê? Porque o joio não é lançado no trigo antes da hora. O joio não é lançado no fogo antes da hora. E é um engano imenso. É a mentalidade de Sansão. Sansão, o homem que nasce para ser nazireu, o homem que nasce com chamado especial, com ministério especial, cheio de alianças, cheio de votos, e ele sai quebrando todos os seus votos, um por um, mas quando ele volta para trabalhar, tudo funciona normalmente.
Ele vive uma vida de pecado aqui, mas quando ele volta para o ministério, dá tudo certo. Ele vai ao prostíbulo, ele se deleita nos prazeres pecaminosos, mas quando ele vai derrotar os inimigos, ele derrota os inimigos, ele carrega uma porta. Ele vai perdendo o medo, ele vai perdendo o temor, ele vai brincando, e Deus vai dando corda, e Deus vai dando corda, e Deus vai dando corda. Eu lembro-me, nunca quero esquecer, expressão do pastor Valdeci: Deus dá corda, mas Ele não pede a ponta dela. Vai chegar uma hora que todos os homens vão passar por um processo e vão ter que prestar contas de seus atos. Não se engane. Não se engane. Sabe, querido, isso machuca o nosso coração. Salmo 73, depois você lê em casa, quando você olha a impunidade dos ímpios, os ímpios vivendo daquela maneira contrária, e você olha e está tudo bem, e você olha como a vida dele dá certo, olha como está dando certo. E Salmo 73, Asaf, um homem cheio de Deus, um homem que era um adorador, ele fala assim: quase que os meus pés se resvalaram, eu quase escorreguei, porque eu comecei a olhar a vida do ímpio, e a vida do ímpio parecia perfeita. Mas então eu vi que os caminhos deles são escorregadios, e no final são caminhos de morte. Mas o Asaf diz assim: quase me resvalaram os pés. Esse texto mostra para mim que no tempo certo o juiz de toda a terra julgará todos os homens. Esse texto mostra para mim que Deus está trabalhando mesmo quando nós não vemos os resultados. Esse texto mostra para mim que o reino não avança na velocidade da minha ansiedade. Esse texto mostra para mim que assim como o fermento trabalha no oculto, às vezes nós não vamos ver e nem compreender a maneira de Deus trabalhar. Mas tem uma promessa aqui: assim como o fermento alcança a massa, o reino de Deus vai influenciando aos poucos. O reino parece lento, parece cercado pelo mal, parece pequeno e às vezes até prejudicado. Mas Jesus mostra para nós que a aparência não é tudo. Jesus nos garante que o joio não vai destruir o trigo e que o fermento não vai deixar de agir. O que isso significa, pastor? O rei não vai perder sua colheita. Não vai. Não importa quantos filhos das trevas sejam semeados no meio, o trigo no tempo certo vai brotar. E quando o Filho do Homem voltar, aquilo que parecia frágil será visto como o único reino que vai permanecer para sempre. Porque o diabo pode causar oposição, mas o diabo não pode frustrar os projetos de Deus. Eu acho que é maravilhoso servir um Deus assim. Eu me alegro de servir um Deus assim. Um Deus que seus projetos não podem ser frustrados. Um Deus que não depende de mim. Um Deus que não depende de você. Um Deus que usa Mardoqueu, que usa Esther. Mas se Esther não quiser, de outro lugar ele levanta. Um Deus que, se as pessoas não clamarem, ele faz com que as pedras clamem, mas alguém vai clamar. É maravilhoso servir um Deus assim. Um Deus que não pode ser detido. Um Deus que não pode ser parado. Um Deus que sabe que existem muitos que vão receber a palavra, mas não vão produzir nada. Mas que continua a lançar a palavra por causa da colheita extraordinária daqueles que receberão.
Um Deus que inaugura o mundo e sabe que o diabo está ali, tentando e fazendo de tudo para tentar frustrar. Um Deus que inaugura seu reino e vem o inimigo e semeia os filhos do maligno. Mas ele sabe, deixa crescer junto. No tempo certo eu vou separar. No tempo certo eu vou mostrar quem é quem. No tempo certo cada um vai para o seu lugar. O trigo para o celeiro, o joio para o fogo. Mas tem um tempo para isso. Vamos fechar os olhos? Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio que temos de servir um rei cujo reino é imparável. Um Deus cujos planos são infalíveis. Somos privilegiados, Senhor. Deus, quantas vezes nós, como Asaf, começamos a olhar a vida do outro, que vive na impiedade, e começamos a pensar, por quê? Vai chegar a hora. Só cuida do seu coração para não ser você a viver assim. Deus, talvez alguém aqui, famílias que aflitas que são, pensaram, não acabou, olha só, achei que agora ia, como rei, como fermento, o reino continua trabalhando, às vezes fora da nossa vista. Nós podemos ter expectativa que o reino vai avançar apesar de toda oposição. O reino vai avançar apesar de todo levante contrário, o reino vai avançar. O evangelho de Cristo, ele é imparável. E nós somos privilegiados de fazer parte disso, Senhor. Não deixa a gente ficar de fora, não. Não deixa a gente se iludir, não. Em nome de Jesus, Senhor. Que por causa dos fracassos, das oposições, a gente jamais tire os olhos do que vai vir amanhã. O que aguarda é uma colheita extraordinária. O que aguarda é que os justos brilharão como o sol. Nós queremos chegar nesse dia, Senhor. Nós queremos perseverar até esse dia. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.